Tadashi nasceu na cidade de Kumano, estado de Mie-ken, no Japão. Mie-ken fica mais ou menos na região central do Japão. E ele nasceu beirando o mar no sul do estado de Mie-ken, cidade de Kumano, em 12 de novembro de 1911. Japão. O papai veio do Japão em 1923, com os pais, os irmãos, a mãe, porque aqui tinha uma promessa de terra para plantio. Então vieram todos de navio, levaram 3 meses no navio para chegar aqui no Brasil, no Porto de Santos. E daí o pessoal todo, cada um se esparramou para um canto, né? Depois ele veio para o Paraná, mas aqui para o Paraná ele já não veio mais para plantar, ele veio já para outra alternativa de serviço. Mas como ele toda a vida ele gostava de desenhar e pintar, apesar da idade avançada dele, hoje 87 anos, né? Ele não sente uma pessoa velha. Não sente uma pessoa velha. Ele sempre, as coisas que ele faz, ele está fazendo coisa para amanhã. Diz, olha, as flores que ele planta, ele diz, olha, daqui uns tempos vai dar umas flores bonitas. As frutas que ele planta, ele diz, olha, daqui uns 2, 3 anos vamos ter fruta. Quer dizer que não se sente velho, sempre está se inspirando em coisas que vêm do futuro. Ele começou na pintura profissionalmente e é o seguinte, aos 73 anos. Mas antes ele já pintava, desenhava muito. Então ele fabricava suas próprias tintas e para ter firmeza nas coisas que ele fazia na pintura. E depois ele passou a usar a tinta óleo, esses de tubo. E quando ele pendeu mais para o abstrato, daí começou a usar também a espátula. Trabalhar com espátula e usava o pincel só no final do quadro para dar o movimento, o sentido de movimento no quadro. Então ele sempre procura pintar em local de ventilação. Esse ateliê que ele tem agora é os seus últimos 12 anos que ele tem pintado, né? Mas antes ele não tinha assim um ateliê próprio como agora. Antes era um quartinho pequeno, agora ele já tem um espaço maior. Ele casou com a minha mãe aqui no Brasil. Apesar que a minha mãe é nascida no Brasil, filho de japonês, né? Que o japonês nascido no Brasil, no Japão, sendo japonês, não tem jeito, é a mesma cara, né? Bom, a família japonesa é tradicionalmente bem unida, né? E a nossa é a mesma coisa. Agora, a alegria dele mesmo é ver que ele influenciou praticamente toda a família na pintura. Mas não assim, não, pinte, você tem que pintar, não. Só com exemplo. Ele sempre estava desenhando, ele tinha uma mesa com as tintas dele, nas horas de folga sempre ficava rabiscando. E cada filho, agora os netos, vendo ele fazer aquilo, instintivamente foi pegando o mesmo caminho que ele. O estilo do papai é o abstrato.
E daí os filhos, cada um pegou um estilo diferente. Meu bisavô já era pintor também. Meu avô também já pintava. Profissionalmente são 6, que seria, no caso, meu tio, irmão do meu pai, Kim Ikoma, meu pai, Fernando, Sabrina, Júnior e Eurico. 6 profissionais. De 17 mil obras vendidas. E já está beirando os 18, também já todos vendidos. Os quadros que ele pinta, ele numera atrás. Então, a gente se baseia nessa numeração. Quando a gente vende o quadro, a gente tira o número do quadro e pede para a pessoa assinar o endereço para saber o destino do quadro, para onde que vai. Então a gente tem notado que o quadro dele está espalhado no Brasil inteiro e praticamente no mundo inteiro. Olha, a gente tem no registro Argentina, Paraguai, Uruguai, Estados Unidos, Canadá e por toda a Europa quase, Alemanha, França, até na Finlândia nós temos quadro, Kuwait, e depois no Japão, até para a China também, praticamente no mundo inteiro. O papai escreve japonês, escreve bem, escreve aquelas coisas difíceis, né? Porque ele está atualizado com a escrita japonesa. Fala muito pouco português e entende pouco também, porque ele ficou muito preso às raízes dele, né? Então, sempre lendo coisa japonês, ele quase não lê coisa em brasileiro. Ele não entende. Quando ele lê, não entende. A gente tem que explicar para ele. Mas quanto escrito em japonês, porque daí ele entende tudo, sobre esporte, sobre política, tudo. Os filhos todos foram influenciados pelo papai, falam japonês, entende japonês, mas não escreve. A gente tem notado que está sendo bem aceito, sabe? Então ele se sente um pouco valorizado também, porque a aceitação está sendo muito boa. Não, agora o costume alimentar dele, meio a meio. Meio a meio, que eu digo, uma parte brasileira, né? E a outra parte japonesa. Agora a coisa japonesa tá ligado a ele mesmo, sabe? Quando digo meio a meio, é literalmente meio a meio. Tem o arroz, feijão, mas o sashimi, o peixe, sempre está presente. O dia a dia do Tadashi é o seguinte, resume naquilo que ele realmente gosta de fazer, que é acordar não muito cedo, acorda meio tarde, vai no ateliê, escreve um pouco, pinta, e para fazer uma pausa ele vai cuidar das flores dele. O dia dele é esse. Basicamente é escrever e pintar. Bom, o papai vive hoje da aposentadoria que ele recebe do fundo rural, né? E da pintura, praticamente da pintura. Agora, aquilo que ele queria levar a sério, que é escritor e poeta, virou hobby para ele. Ele começou a escrever praticamente aos 20 anos, fazendo poesia, que depois ele foi para o haikai, né? E depois também começou a escrever livros. A poesia e o haikai dele, ele escreveu muito tempo para a colônia japonesa, escreve até hoje para a colônia japonesa, que é publicado nos jornais japoneses. E ele sempre faz as poesias dele, o haikai, até hoje, continua escrevendo. E é publicado até no Japão. Ele conciliou as duas coisas. Ele diz que a poesia dele é as cores que ele coloca nos quadros, né? Então a pintura virou poesia para ele também. Não, ele é um autodidata, sabe? Quando começa o quadro, ele não perdeu a mania de desenhar. Então ele desenha a tela e no lugar de aparecer alguma coisa, ele joga as cores.
joga as várias cores e depois ele vai fazendo as nuances com a espátula para harmonizar as cores ficarem em harmonia. Ele já fez várias exposições na Caixa Econômica, no Sesc da esquina, recentemente na inauguração da galeria em São José dos Pinhais, no McDonald's, assim, algumas, agora, e muitas coletivas, mas essas coletivas é pelo Brasil inteiro. Os marchands que levam o quadro dele fazem exposições, já foi feito no Rio, até em Estados Unidos, interior de São Paulo. Esses são os marchands que faz coletivas, ele não participa. Só aqui em Curitiba que ele tem ido nas vernissagens, né? Bom, a gente faz a feira no sábado lá na Luiz Xavier e no domingo na Praça Garibaldi. Agora, o pessoal de domingo, eles estão mais passeando, eles param mais para olhar consequentemente as compras também. Agora, sábado, o pessoal está de passagem. Muitas pessoas estão de passagem. Então, o seguinte, o que eu tenho observado é o seguinte, o pessoal, sábado, eles olham e vêm comprar no domingo. E depois, independente disso também, a gente tem muito contato que eles vão na casa lá do meu pai. Toda semana tem alguém lá em casa para comprar, para conversar com ele, né? Olha, ele nasceu na beira-mar, então adora o mar, adora a pescaria. E isso tem uma influência nas telas dele porque ele sempre faz marinhas. E o abstrato dele também, se reparar, sempre às vezes aparece formato de peixe. E isso tem na cabeça dele. Coisa que ele gosta, que nem pescaria, ele gosta de flor, borboletas. Então tudo ele inspira nos quadros que ele faz. Sempre alguma coisa tem. É um peixe, é mar, é flor. Bom, na colônia japonesa, quase todos eles pintavam também, gostavam de mexer com tinta, né? E volta e meia, na região onde ele morava, em Presidente Prudente, aquele grupo de japoneses recebia um apoio de grandes pintores já consagrados na época, como aquele Tomoe Handa. Handa veio conversar com eles, explicar como que vivia da pintura. Então, essas coisas assim foi inspirando muito ele na pintura. Os próprios japoneses que tiveram sucesso como artista plástico. Não, agora o Mabe, o meu pai escrevia poesia e ele ilustrava as poesias num tipo de um livro, né? O Manabu Mabe ilustrava. Ele não era famoso ainda, o Manabu Mabe. Depois que o Manabu Mabe também ficou famosíssimo. O tempo de duração numa tela, por exemplo, um grande, ele leva uma manhã, começando umas 9 horas até meio-dia mais ou menos. Mas ele demora assim porque ele dá uma pausa quando é quadro grande. Agora, quando é quadro pequeno, é rápido. Questão de 1 hora ele já faz um quadro 40 por 50 mesmo. Bom, eu comecei a fabricar as telas para ele e fazer as molduras, porque ele praticamente já não conseguia mais conciliar as coisas, fazer tela, moldura e pintar, né? Então eu vim para ajudar eles para fazer a tela e as molduras e depois as vendas para ele. Então eu que tenho feito tudo, a parte comercial é eu que tenho feito para ele. Porque a produção dele é boa, é grande. Então eu tenho que dar um jeito de escoar também. Depois que ele começou a pintar, tudo ficou mais tranquilo. Daí ele foi para o Japão visitar os parentes que ficou, né? Ficou uma irmã, cunhado, um monte de sobrinhos. Então mas ele foi para visitar. E ele chegando lá, vontade de voltar mesmo para o Japão não teve. Ele foi mais para matar a saudade. Daí a raiz aqui no Brasil foi mais forte, sabe? Ele tem vontade de ir para o Japão, mas só para passeio. Às vezes eu me deparo com o papai sentado
pensativo, com a cabeça bem longe. Imagino que ele sente um homem realizado e muito feliz em tudo que já fez nessa vida.